Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Meu nome é Rodrigo e nós estamos na turma dos adolescentes. Neste trimestre, pessoal, nós estamos estudando essa revista aqui, Gênesis, o livro dos começos, e hoje nós vamos falar da última lição dessa revista, lição número 13, que tem o título de De Volta para o Futuro. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado por mais este dia, ó Deus, obrigado por ter cuidado de nós até aqui, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua infinita graça, ó Deus. Obrigado, Pai, por sempre estar conosco, presente em nossas vidas, apesar de sermos pecadores, de não merecermos, Pai, o Senhor sempre nos amou e sempre nos amará, Senhor. Obrigado por isso, Pai, pelo Teu infinito amor, Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela essa oportunidade que temos de estudar um pouco mais a Tua Palavra. E eu te peço que, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa lição, abençoe a cada um que estiver escutando, assistindo esse vídeo, Pai, abençoe suas famílias e que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pessoal, o texto bíblico de hoje está lá em Gênesis 50, versículos 14 a 25. Eu vou fazer a leitura, se você puder, acompanhe comigo, ok? Vamos lá. Gênesis 50, capítulo 14 a 25. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus e de seu Pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos, chegou a haver 3 gerações de descendentes de seus filhos, Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu, então, com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Pessoal, esses versículos encerram o livro de Gênesis. E eles falam da morte de Jacó, de Israel, e falam no final da morte de José. E, pessoal, para José, eu imagino que para José foi muito difícil, ver a morte do pai, porque José ficou ali anos no Egito, sonhando em ver o rosto do pai mais uma vez, Ele era o filho preferido de Jacó, do seu pai,
Então ele recebia ali muito amor, né? E deveria ter sentido muito com aquela perda. Mas José precisava voltar, né, para sua vida, apesar da intensa dor que ele estava sentindo. Era necessário que José voltasse, né, e prosseguisse com sua vida. Mas o luto, pessoal, o luto que José passou, que muitos passam, ele é muito comum, né? E ele é um momento que nós, quando perdemos alguém que amamos, é normal que nós passamos por ele. Eu acho que o pior momento para a pessoa que perde alguém é quando ela volta para casa e vê que esse alguém não está mais ali, né, com ela. Só que alguns até se entregam, né, ao luto eterno. E é como se a pessoa também morresse, né, junto com aquela que já havia, né, falecido. E José não poderia fazer isso, né? Ele tinha uma vida pela frente, tinha seus deveres, né, suas obrigações. E José era um servo de Deus. E como servo de Deus, como ele era, e como nós cristãos, né, somos, entendemos que a gente vai ter uma vida eterna depois dessa vida, não é? E em nome de Jesus, todos estamos indo em direção a ela. Então nós não devemos temer a morte e nem ficar enlutados para sempre, né? Quando a gente perde alguém. A gente tem que entender que todos nós estamos, né, caminhando um dia para a morte. E isso não pode ser um tabu, né, para a gente conversar, porque nós temos que ter tranquilidade sobre isso, né, sobre esse tema. Nós vimos aí durante essa pandemia quantas pessoas perderam, né, entes queridos. E é muito difícil, né? Eu não estou dizendo que não é difícil, porque o ser humano, né, nós não fomos criados por Deus para a morte, né? Nós fomos criados para ter uma vida eterna, e o pecado provocou como consequência, uma das consequências, essa morte, né? Mas nós não somos acostumados com ela. Então, humanamente falando, é normal que a gente se enlute, que a gente tenha um período aí de tristeza, só que nós temos que prosseguir, né? Quando o título da lição fala de volta para o futuro, eu acredito que seja isso que ela está querendo dizer. A gente tem que seguir em frente. Nós temos que dar um tempo necessário que nós precisamos para o luto, mas temos que pedir a Deus consolo, né? Que só Deus pode nos dar. É o consolo, a verdadeira paz, o abrigo, o aconchego, né? Que só Ele, nosso Deus, pode nos dar. E Ele que sustentava José, e José seguiu em frente, né? E outro tema também muito importante que a gente pode extrair dessa leitura do texto bíblico é sobre o perdão, né? Quando José estava voltando, né, ali com seus irmãos, depois da morte, depois do sepultamento do pai, que é disso que trata o texto, né, do início do texto bíblico, os irmãos ficaram morrendo de medo, né, pensando que, nossa, agora que José vai se vingar de nós. E inventaram até essa mentira, que o pai deixou a mensagem para José de que José perdoasse os irmãos. Só que eles não precisavam ter inventado essa mentira, porque José, quando recebeu, né, o pai e os irmãos no Egito, na primeira vez, lá no capítulo 25, capítulo 45 de Gênesis, José já tinha perdoado os irmãos, né? Ele já havia os perdoado. Então eles não precisavam ter mentido dessa forma, né? Como eles mentiram. E o perdão, pessoal, é um tema para nós cristãos muito importante. Por quê? Porque
se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus, né? A oração deixada para nós perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos, né, a quem nos tem ofendido, deixa isso muito claro. Para a gente ser perdoado por Deus, nós temos que perdoar. E não tem escapatória, não tem outro caminho. Agora, para quem nunca precisou perdoar, é muito fácil, né, de falar em perdoar. Porque a palavra perdão, ela é muito bonita, até que você precisa perdoar algo grande, né, algo grave, um inimigo, né? Por exemplo, porque quando Deus deixou os mandamentos e Jesus veio e resumiu os mandamentos dizendo que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, que nós deveremos também amar o próximo como a nós mesmos. Esse amar o próximo como a nós mesmos significa que nós deveremos amar também os nossos inimigos, né? Não só nossos amigos. A gente não vai escolher quem que a gente vai amar. A gente vai amar o próximo. E quem é esse próximo? São os nossos amigos, nossos inimigos, né? Qualquer pessoa é o próximo, é o teu irmão, né? E isso pressupõe então que nós devemos perdoar também essas pessoas. O perdão vem junto, né? O perdão está no pacote, não tem escapatória. Eu não estou tentando dizer aqui o que eu faria, como eu faria, mas o que o cristianismo prega, o que Deus quer de nós, né? E o objetivo é esse, né? Porque pode parecer muito fácil perdoar, mas não é, de fato não é. Mas isso é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E como eu disse, não tem escapatória, a gente tem que perdoar para ser perdoado. E como não é nada fácil, assim, por assim dizer, né, na prática, como que a gente então vai conseguir perdoar? Em primeiro lugar, perdão não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe perdoar. Como amar o próximo? E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Não é você gostar de tudo que vê no seu próximo, né? Não é aceitar tudo, não é concordar ou simpatizar com tudo. E o amar o próximo, então, é uma escolha nossa. O perdão também é uma escolha, não é um sentimento. O primeiro passo é esse. Você escolhe perdoar, né? O segundo passo o perdão, ele precisa ser praticado, né? Como, por exemplo, você está aí na escola, você não começa a estudar as matérias, né? Por exemplo, a matemática, você não começa a estudar da equação de segundo grau ou das inequações, você começa ali do beabá, da equação de primeiro grau, né, das variáveis ali, depois vai evoluindo, né? Da mesma forma, a prática do perdão, ela fica muito mais fácil se você começar perdoando coisas pequenas, coisinhas pequenas, no seu dia a dia, na sua casa, perdoando seu irmão, seus pais, seu amigo, seu inimigo ali, tal, né, já é um passo mais à frente, né? Começando a perdoar quem é próximo de você, quem é fácil de você perdoar, né? Então comece perdoando essas pessoas que estão ali próximas de você no dia a dia. Comece a fazer esse exercício, né? Que aí você vai aprendendo a perdoar na prática, né? Porque
perdão é perdão, né? A gente tem que perdoar. Um dia eu já assisti um filme, acredito que vocês, não sei se já assistiram, chama A Cabana, né? Tem uma discussão acerca da fidelidade do filme com a Bíblia, com o cristianismo, né? É um livro, na verdade, né? Ele virou um filme, mas independentemente da discussão sobre outras coisas que acontecem no filme, não é esse o foco de trazer esse exemplo aqui, mas eu quero mostrar, não sei se alguém já viu, mas o filme, o livro, né, ensina sobre o perdão e ensina da maneira mais difícil. O que o ator principal tem que perdoar ali, eu não vou falar o filme, não vou contar sobre o filme, para não dar spoiler, mas ensina a forma mais difícil do perdão. É perdoar ali um inimigo, alguém que tirou a vida de uma pessoa próxima, né, a ele ali, ao personagem principal. Eu fico imaginando, né, como seria, né? Eu não gosto nem de pensar, mas igual eu disse, meu objetivo não é dizer o que eu faria, mas o que Deus quer de nós. E Deus quer que nós perdoemos. E o terceiro passo para o perdão é a gente entender o que significa amar o próximo como a nós mesmos. O que é amar o próximo como a nós mesmos? Nós aceitamos tudo o que nós fazemos? Não. Tem atitudes nossas que nós detestamos, não é verdade? Que nós condenamos. Não é? Tem coisas que fazemos que depois nós nos arrependemos. Nós somos perfeitos? Não somos. Não é? Então, nós, apesar disso, nós nos amamos, nós nos perdoamos todos os dias. Quem que você perdoa todo dia? Todo dia você perdoa alguém. Quem que é? Você mesmo. Todo dia eu me perdoo por coisas que eu faço. Eu condeno as coisas que eu faço, mas não me condeno. Eu julgo o pecado, né? As coisas más que eu faço, né? Então, quando você pensa assim, você olha para o próximo e entende que ele também não é perfeito, entende também que ele erra. E quando ele erra com você, né, você tem que condenar a atitude da pessoa, o erro. Mas você tem que entender que como você, essa pessoa também é passível de erro. Ela também falha. Então nós condenamos, né, o que nós falamos, nós condenamos o pecado, não o pecador. Que só Deus pode condenar o pecador. Não é? Nós julgamos o pecado, não o pecador, né? Jesus deixou essa mensagem para nós, que nós não devemos julgar uns aos outros. Isso também não tem discussão. E às vezes existe até uma confusão no nosso meio sobre isso. Nós não devemos julgar um ao outro, né? Porque nós não conhecemos o íntimo de cada um. Não é verdade? A gente vê a aparência, né? O que a pessoa reflete, né? Para nós, o que ela mostra. Então nós estaríamos sendo injustos ou errados, talvez, em julgar uma pessoa. Mas nós não devemos nos abster de julgar o pecado. O que é certo, o que é errado. As atitudes são condenáveis. O pecado é condenável, o erro também. Mas a partir do momento que nós entendemos isso, que ninguém é perfeito, a gente consegue entender um pouco mais esse amar ao próximo como a nós mesmos, né? Entendendo também que cada um de nós somos indivíduos dotados de individualidade,
apesar de sermos um corpo, né, nós não formamos a mesma parte de um corpo, né? Somos pertencentes a partes diferentes, somos indivíduos, né? Diferentes, não somos iguais, cada um tem a sua individualidade. Deus ama isso, Deus nos fez assim, dotados disso, e nos ama da mesma forma. Apesar dos nossos erros, apesar de nós não merecermos esse amor tão grande, não é? Então, entendendo isso, Deus quer que nós nos amemos iguais, entendeu? Porque somos, apesar de sermos diferentes indivíduos, né, dotados de individualidade, enfim, nós devemos nos amar da mesma forma como Deus nos ama, né? Porque o amor não é uma decisão, é amar, é querer o bem do próximo, né? É perdoar o próximo, independentemente de quem seja, sendo seu inimigo, sendo seu amigo, você quer o bem para aquela pessoa, você quer a salvação dela, você ora por ela, ore pelos seus inimigos, não condene seus inimigos, abençoe eles, condene o erro, condene o pecado, não aceite pecado, não aceite o que é errado, mas ore pelaquela pessoa. Entenderam a diferença? Então, é um pacote, está tudo junto. Então, perdoe. Perdoe como José perdoou seus irmãos que jogaram ele numa vale e venderam ele como escravo. Queriam matar José, não mataram por pouco. Tinham inveja de José, né? Então, José os perdoou. Temos vários outros exemplos de perdão na Bíblia. Temos ali a parábola do filho pródigo, que Jesus vem, traz pra gente, e aquele perdão daquele pai, né? Enfim, pessoal, a mensagem de hoje, desse encerramento de Gênesis, é essa, aliás. É o perdão e o olhar para frente, olhar para o futuro, né? Da mesma forma que Deus, quando nos perdoa, apaga todo o nosso passado, nós perdoando, nós perdendo alguém, também falamos sobre luto, a gente deve olhar sempre para frente. E nós só conseguiremos ir para frente se nós entendermos esses significados, né? Se a gente só vai continuar se a gente perdoar, porque quando você não perdoa, você tem uma amarra que te prende, um peso, uma âncora que te puxa. E Deus, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Não tem conversa. Entenderam? Essa é a mensagem de hoje, encerrando aí esse livro. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu gosto muito desse tema, né, sobre o perdão. Eu acho que é um assunto que deve ser tratado. Deus quer isso de nós. Na Bíblia tem vários exemplos e faz parte do resumo dos mandamentos de Deus, né, dos 10 mandamentos, que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos.
e é muito importante, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, e que Deus abençoe vocês. Boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.